Bom dia, galera. Tudo bem? Já falamos aí, tá? Vocês vão chegando. Eu vou orar um pouquinho aqui, tá bom? Vão chegando aí e eu vou orar um pouquinho enquanto vocês chegam aí, tá? Ai, Jesus amado. Tudo bem, pessoal? Beleza aí? Bom dia. Sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem. Eu me pedi desculpa para vocês aqui, tá meio escuro, né? Queimou uma luz nossa e o moço não veio arrumar ainda, vai vir arrumar depois, tá? Mas a gente já vamos corrigir isso depois aí. Bom dia, Deus abençoe vocês. Hoje é dia 30, hoje é dia 30 de setembro, glória a Deus, sexta-feira. E agora são 9 horas e 40 minutos, horário de Brasília. 9 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Desculpa a cara de sono do pastor, porque eu acordei agora com o despertador, porque eu fiquei assistindo o debate ontem e o debate acabou, era 2 horas da manhã, né? Era 15 para as 2 a hora que acabou o debate ontem, e eu fiquei aqui com o tio Gerson assistindo ontem até terminar, né? Então eu tô com dor na minha barriga até agora, eu não sei você, mas eu tô com dor na minha barriga até agora, de tanto que eu dei risada ontem, né? Eu ri tanto ontem como há muitos anos da minha vida eu não ria, né? Me diverti, foi uma noite extraordinária, mas eu fui dormir, já era 2 horas da manhã. E aí, até eu conseguir ler todas as minhas mensagens do WhatsApp, aquela coisa toda, olha, irmão, ontem foi um dia extraordinário, né? Ontem foi um dia extraordinário. Eu quero aqui mandar um abraço, sei que você vai me ver, para o Roberto Jefferson. Cara, você é um cara extraordinário, extremamente inteligente, e eu tô aqui a dar a minha mão à palmatória. Quando me disseram isso, e quando eu não acreditei, mas olha, você é um cara extraordinário, irmão. Deus te abençoe onde você está, te guarde, te proteja pelo que você fez pelo país. Você é um patriota, um brasileiro extraordinário, de fato brilhante, cara. Você é um cara brilhante, meu Deus do céu, brilhante, né? Mas vamos para frente, gente. A gente está hoje é sexta-feira, né? Eu orei aqui hoje
Estou orando aqui um pouquinho. E Deus me deu um texto que vai trazer liberdade para muita gente. A Bíblia diz que nós devemos pregar a liberdade para os cativos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do verso 15 em diante, onde Jesus disse: ide por toda a terra, pregar o Evangelho a toda criatura, ele disse: anunciai a liberdade aos cativos. E oi, irmã Lúcia, bom dia, Deus abençoe o irmão Tomás. Então, eu quero anunciar isso para você hoje, entendeu? Eu quero falar sobre liberdade para você hoje. Você que é preso, você que está preso no jugo religioso, entendeu? Eu vou falar aqui sobre um assunto que gera muita polêmica: divórcio. Eu não vim aqui preparado para fazer isso, eu nunca venho, né? Eu brinco sempre que eu já nasci preparado, né? Mas eu não vim aqui preparado para isso, para falar sobre esse assunto, para tratar desse assunto, não, né? Eu oro aqui, o assunto que Deus me der, o que a gente vai falar. E o Senhor me trouxe aqui num texto bíblico, né? Oi, Alex, bom dia para você também. Eu queria que você abrisse comigo primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, se você puder fazer o favor. A primeira parte. Tudo bem, Eduardo? Comigo tá, só não dormi ainda, mas tá tudo beleza, hein? Eu preciso dormir porque o troço tá feio, né? Mas tá bom. Preciso tomar um banho, não tive tempo ainda de tomar banho, eu acordei agora, atrasado, né? Tomei um cafezinho ali, lavei o rosto, tô aqui, né? Não fui nem banho, não tomei ainda. Não peço que vocês desculpem minha cara de sono, mas como eu já disse, eu fui dormir 2 horas da manhã, né? Fiquei assistindo o debate até o final, e daí quando eu acabei ainda, eu tinha um monte de mensagem para responder, eu fui dormir bem tarde. Então eu tô, né, acordei com alarme, eu tive que colocar o alarme do telefone, porque senão eu não ia acordar, né, tá? Então eu tô assim com aspecto ruim, mas peço que você desculpe aí, né? Tô dentro do meu propósito, tá aqui no horário que eu combinei, independente de como eu estou, né? Então eu vou estar aqui sempre. Então eu queria que você fizesse o favor para mim, né, de abrir a tua Bíblia aí na primeira carta aos Coríntios. A gente vai falar sobre o padre à tarde, tá? À tarde nós vamos ter uma live extraordinária hoje. Vai estar o Lisboa aqui, vai estar o Oswaldo Eustáquio aqui, vai estar o Alan Lopes, vai estar o delegado Ramagem, tá? Vai estar a deputada federal Aline Sleutz, vai estar a pastora Patrícia. Nós vamos fazer uma live extraordinária hoje, vamos inaugurar nosso equipamento, entendeu? De streaming hoje, vai ser muito legal à tarde. A gente vai tratar, vamos falar sobre o debate, vamos falar uma série de coisas legais, tá bom? Vai ser bem bacana, daí a gente conversa à tarde sobre isso, se vocês me permitirem, tá bom? E daí agora nós vamos falar só sobre o texto bíblico, tá bom? Então eu quero pedir para você, eu não estou conseguindo falar muito alto, porque a minha voz está bem ruim, tá bem ruim, e aí nós vamos ficar com, então eu vou me esforçar aqui, você se esforça para ouvir aí, tá bom? Beleza? Vamos lá? Então eu queria que você fizesse a gentileza, por favor, tá? Que você fizesse a gentileza de abrir a tua Bíblia aí, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, tá? É 2 horas da tarde a live, tá? A live é 2 horas da tarde, no desdobramento, tá bom? A nossa live vai ser no horário do desdobramento, tá? Vamos lá, gente, capítulo 7, verso de número 1, tá bom? Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? Eu vou falar hoje sobre o divórcio. Tem muita gente que tem muita dúvida sobre isso, tá? Segundo casamento, como é que é na Bíblia, como é que funciona, existe isso na Bíblia? Oi, Rafael Yoshida, Deus abençoe meu querido brother, né? Como disse o irmão aí, bem-vindo aos viajantes e peregrinos desse mundo. Aos nômades, né? É nóis. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Oi, Maria, um beijo para a galera do Pará que está aqui conosco hoje para estudar a Bíblia. Ei, Deus abençoe vocês aí. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, eu vou esperar um pouquinho aí. Você vai poder dar pessoalmente, Mariene, vai dar pessoalmente aí, tá? Vocês vão poder
entrar, comentar, né? Vão poder fazer comentários aí de tarde. Agora a gente vai inaugurar um equipamento novo aqui, vai ficar muito legal o nosso desdobramento, tá? Vamos lá? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 1. Preste atenção você. Oi, Lúcia Alberti, tudo bem, minha nega querida? Deus abençoe. Beijo no teu coração, né? Deus abençoe muito você, toda a tua família. Já 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá, hoje nós vamos quebrar muitos cristais, irmão. Hoje o pastor acordou com o espírito de rinoceronte. Hoje nós vamos quebrar cristais e você vai perceber, irmão, aqui que muita gente aqui foi enganado dentro da igreja sobre esse assunto muito tempo. Muito tempo foi enganado, entendeu? Sobre o assunto divórcio, sobre o assunto separação, né? Sobre coisas que os pastores obrigaram você a fazer, que a Bíblia não te obriga, tá? Porque você de fato foi enganado. Então eu quero te ensinar, nós vamos só ler a Bíblia. A gente só vai ler a Bíblia, eu só vou te ensinar a interpretar o texto, só isso, tá? Só interpretar o texto, tá legal? Então a gente vai ler o que a Bíblia fala sobre o casamento, sobre o divórcio. Pode se divorciar, não pode, quando você não pode, né? Então eu quero hoje, a gente vai estar trazendo aqui para vocês tudo aquilo que eu posso dentro da Bíblia, tá? Então vamos trazer o discernimento bíblico, vamos trazer a exegese do texto, tá? Texto com contexto, tá bom? E o pastor vai trazer para você mais uma vez. Eu vou dizer para vocês aqui, eu não tenho a intenção de ser o dono da verdade, ok? Você pode de repente discordar, é um direito que você tem, mas você não pode discordar do que a Bíblia diz, não pode. Você pode ser pastor do céu, da igreja do céu, pode ser. Você não pode discordar da Bíblia. A Bíblia é para todo mundo, tá? Desculpa, então, irmão, se eu coloquei desdobramento, Elisângela, você me perdoe, mas eu tô dormindo ainda, então você desculpa aí, tá? Depois eu corrijo aí, se tiver desdobramento, o pastor corrige depois, tá? Desculpa, é que eu tô dormindo ainda, não prestei atenção, tá? Me desculpe aí, tá legal? Vamos lá? Oi, Gilson Santos, seja bem-vindo aí, parceiro, tá? Quando quiser, a gente está sempre aí. Posso ler o texto já? Vocês já encontraram aí? Irmã Lucilene, irmã Eliane, irmã Tina, seja bem-vinda aí, minha querida. Deus abençoe você. Vamos lá, galera. Eu vou ler o texto já, tá? Minha Bíblia diz assim, ó. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher. Ouviu o que está escrito, né? Mulher. E cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão com consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. 6. Digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento. Preste bem atenção no que a Bíblia está dizendo. Tá? 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo,
mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um para uma maneira e outro de outra. 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, vírgula de novo, se apartar, vírgula, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 15. Mas, vírgula de novo, se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim, cada um ande conforme Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena a todas as igrejas. Amém? Fecha os teus olhinhos aí que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, que o Senhor dê para nós discernimento, entendimento da tua palavra, que ela possa, Senhor, descer revelado dos céus ao nosso coração de uma maneira simples, para que todos possamos entender e compreender, em nome de Jesus. Amém e amém. Veja que a epígrafe desse texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, bom dia para todo mundo que está chegando agora. A epígrafe do texto diz assim, ó, resposta e perguntas acerca do casamento. Tá? Respostas e perguntas acerca do casamento. Vamos caminhar verso a verso, se você me permitir? Tá bom? E a gente vai tratando de cada versículo, ok? Nós lemos o texto com contexto, sempre importante você fazer isso, tá? É importante você ler o capítulo quase, praticamente todo, ou pelo menos até onde ele trata do mesmo assunto, aqui no caso até o 18, até o 17, né, que foi o que a gente leu. Então, do 1 ao 17 é o mesmo assunto, então você tem que ler ele inteiro, para você entender o que ele está falando do começo até o final. Você não pode pegar um versículo, como a maioria das pessoas faz, e dizer assim, mas a Bíblia diz isso aqui, que não é aquilo ali que a Bíblia está falando. Tem um contexto em torno daquele texto que traz, então, uma concordância para a gente, entendeu? Para você entender isso, tá? E veja que neste texto o apóstolo Paulo fala casamento, não união, tá? Beleza? Então vamos no verso de número 1. Verso 1. Ora, ele disse, quanto às coisas que me escrevestes, seria bom que o homem não tocasse em mulher. Já no Velho Testamento, Deus, ao falar com os homens, eles diziam que o sacerdote, para que ele pudesse se santificar, e vai aí, presta atenção, você que quer jejuar, quer santificar a sua vida, que ele se apartasse da mulher. Traz um chazinho pro pai, filho, que eu esqueci de pegar. Se apartasse, aqui, minha filha. Alô. Que ele se apartasse de mulher por pelo menos uma semana, para que ele se santificasse. Então, ele não podia fazer sexo durante
o momento de santificação, mesmo que com a sua esposa. Então algumas pessoas às vezes perguntam, pastor, por que quando a gente está jejuando a gente não pode fazer sexo com a esposa ou a esposa com o marido, enfim? Porque é um mandamento de Deus para que haja santificação, tá? Então apartar-se significa para oração, né? Para um propósito de oração, para um propósito de jejum, para um propósito de santificação, entendeu? Então Deus exigia que para se entrasse na presença dele pelo menos 7 dias. Tá? Se você tocasse em alguma coisa imunda, num cadáver, por exemplo, você ficava imundo por 7 dias. Então, isso era um costume do Velho Testamento, tá bom? Então, por isso eu estou explicando aqui para você, porque eu quero que você entenda de onde vem, de certa forma, alguns costumes e hábitos, tá? Então, aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, quanto às coisas que me escreveste, seria bom que o homem não tocasse em mulher. Por quê? Para que ele fosse santo. Entendeu? É por esse motivo, não tem outro, tá? Para ninguém ter ideia, falar que o apóstolo Paulo está falando que não pode casar, que não é isso que ele está falando, tá? André Capesse, tá legal? Então, não é isso que ele está falando que seria bom se não houvesse o relacionamento conjugal para que você permanecesse em santidade. Ele vem no verso 2 e ele diz assim, ó, mas, vírgula, vamos interpretar o texto, mas, por causa da prostituição, então quando o homem não é casado, ele está muito sujeito ou propício à prostituição, tanto o homem quanto a mulher. É uma relação casual, entendeu? Então, para que isso não aconteça e não gere um mal maior na tua vida, é melhor que se case. Eu vou abrir um parênteses para falar sobre a vida sexual do apóstolo Paulo. E eu quero que você entenda que isso aqui não está escrito na Bíblia, o que eu vou te dizer. Isso é história. Tá? Fica muito claro isso aqui. O que eu vou falar para você está na história. Não está escrito na Bíblia o que eu vou te falar. Tá? Então presta atenção. O apóstolo Paulo fazia parte do Sinédrio romano quando ele foi chamado. O Sinédrio seria como um Senado federal. Só para participar do Sinédrio haviam regras. Escute bem que eu estou te ensinando e né? Você tem que estudar bastante para você aprender isso. Haviam regras. Qual a principal regra? Obrigado, Jandir. Para que um homem proeminente do Império Romano participasse do Sinédrio, ser casado. Não podia ser solteiro nem divorciado, tinha que ser casado. Então, para participar do Sinédrio romano, precisava ser casado. Então, o apóstolo Paulo era casado quando ele se converteu a Cristo. Entendeu? Ele era casado. Então, a gente agora, observando para a Bíblia, ele disse que ele se fez lixo do mundo para ser de Jesus. Então, o que aconteceu? Como o apóstolo Paulo era um cara muito estudado, né? Ele estudou aos pés de Gamaliel, que foi um dos grandes estudiosos da antiguidade, né? Mais de 20 anos. Então, a gente, como você, para fazer uma faculdade hoje são 4 anos, então você, 20 anos estudando, são 5 faculdades. O apóstolo Paulo era bilíngue, ele era um cara muito inteligente, muito estudado, ele era um erudito. Entendeu? O apóstolo Paulo é um cara extremamente inteligente. Pedro fala isso na carta que o apóstolo Pedro escreveu. Ele disse assim: olha, nosso irmão Paulo, por ter estudado muito, é muito difícil de entender as escrituras que ele escreve, e muita gente, por não entender, deturpa. Tá? Então, a gente tem vários textos que embasam o que o pastor Santo está falando para você, mas, né? Porque a nossa intenção é falar assim com simplicidade. Então, ele era um cara muito inteligente. Então, o que a história diz? Que quando ele se converteu a Cristo, naquele tempo que Jesus andava, só andava com Jesus quem era vagabundo, paupérrimo, porque eles abriam mão dos bens, da casa, virava todo mundo pobre, era uma comunidade, e daí eles eram o lixo da sociedade, os cristãos. O lixo. Então, ir para Jesus, aceitar a Jesus naquele tempo, para uma pessoa rica era muito difícil.
porque ele era subjugado pela sociedade que era romana e elitista. Então, a história diz que a esposa do apóstolo Paulo o abandonou junto com os seus filhos. Ok? E ele perdeu tudo que tinha, ficou sem nada, sem eira nem beira, né? E perdeu também, tá? Toda a sua família por causa de Jesus. Então, o apóstolo Paulo não era solteiro, ele era abandonado, que é diferente. Tá? Não, irmão Isaac Braga, o Sinédrio não era de Israel, o Sinédrio era romano. Entendeu? Mas o povo judeu participava, veja, o apóstolo Paulo era judeu e ele participava, né? Mas eram figuras proeminentes que participavam, né? Não eram todos, eram alguns. Muito bem. Dito isso, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, melhor que você fique como eu, ele está dizendo melhor que você fique sozinho, porque sozinho do que mal acompanhado. Tá? Beleza? Então, eu estou te dando o contexto histórico do texto para que você entenda o que ele está falando aqui. Você veja como é uma coisa que, quando eu falo para você que você tem que entender a Bíblia, para você poder entender, né? Entender um pouco as coisas e tudo mais, né? Tá? Porque senão você não entende, você não vê o contexto, né? O pastor Vanderlei está falando, né? O apóstolo Paulo tinha cidadania romana, ele era considerado romano, tá? Apesar de ser judeu, tá bom? A gente está em 1 Coríntios, capítulo 7, estamos no verso 2, tá bom? Então ele disse, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Teodoro, para, seu próprio marido, tá? 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Ele está falando aqui de relação, tá? De relação, Teodoro, para, de relação sexual, tá? Quando ele fala, o marido pague à mulher a devida benevolência e a mulher da mesma sorte ao marido. Ele está falando de bom senso, tá? Todo mundo aí ficar de boa, ok? Beleza? Oi, Celção, Deus te abençoe, meu queridão. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Muitas pessoas, crentes, se utilizam desse texto para cometer abusos. Pastor, eu sou obrigado a me submeter? Não. Não. E mais para baixo a gente vai ver aqui que precisa haver consenso em tudo que vai ser feito no relacionamento de homem e mulher. Certo, irmão? Homem e mulher. Ok? Então vamos... vamos mais para baixo aqui um pouquinho. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Direitos iguais. Tá? Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. O defraudar é não fazer greve. Não pode fazer greve, a não ser que seja por consentimento mútuo, ok? Não pode fazer greve, não pode. A Bíblia diz que não pode, tá? Como eu disse para você, você pode achar o que você quiser, eu estou só te ensinando a Bíblia, tá? Beleza? Então vamos lá, ele diz assim, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntai-vos outra vez. Então ele recomenda que não é bom, né? Entendeu? Não é bom fazer greve por mais tempo, porque você vai dar lado pro diabo. Entendeu? Vai dar lado ao diabo. Irmão, o apóstolo Paulo, ele não conheceu a Jesus, ele conheceu a Jesus porque ele viu a Jesus, né?
Ele ouvia Jesus, ele falava com Jesus. O apóstolo Paulo conheceu Jesus como eu e você conhecemos, né? O apóstolo Paulo, ele viu Jesus, porque ele é do mesmo tempo, né? Mas no momento em que Jesus andava e pregava, ele não andou com Jesus. Ele só se converteu depois que Jesus morreu, ressuscitou, depois de mais de um tempo depois, né? O apóstolo Paulo é o último. Aí ele teve uma visão com Jesus e ali ele se converteu, tá? Então ele não andou com Jesus. Não é que ele não o conheceu. Conheceu porque eles são contemporâneos e viveram no mesmo tempo na mesma cidade, tá? Beleza? Vamos lá. Então veja, ó, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, tá? Por algum tempo. Então, não pode fazer greve aí eterna, né? Que você tá pecando, não pode. Você tá pecando aí, não pode, tá? Então vamos lá. Por algum tempo, mas para vos aplicardes a oração. E depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Entendeu? Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Sabe o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando assim, ó, se você não quer passear no parque, ok? Alguém pode convidar o seu marido para passear no parque. Porque você não passeia, vai passear com uma outra. E a culpa, biblicamente, não é dele. É o que a Bíblia está falando aqui. É o diabo, eu já falei isso para você aqui. Entendeu? Porque o diabo vai tentar a pessoa pela sua incontinência. O que é a sua incontinência? É o cara ficar sozinho, irmão. Cabeça vazia, oficina do diabo. Então tem muitas irmãs e tem irmãos também que não respeitam o seu marido, não respeitam a sua esposa neste aspecto. As pessoas têm necessidades fisiológicas. Entendeu? Tanto o homem quanto a mulher. E a Bíblia nunca disse que você poderia ficar, você casou, você tem suas, né? Da mesma forma, Lilian, é tanto para o homem quanto para a mulher. Ah, não posso, estou cansado, estou trabalhando uma semana, 2 semanas, de repente ele aparece com outra, daí ele que é vagabundo. Ou vice-versa. Entendeu? Então, eu não estou falando aqui, eu quero que você entenda, defendendo qualquer tipo de lado, mais uma vez eu estou dizendo, eu não tenho lado, eu estou só te ensinando a Bíblia. Entendeu? O que você vai fazer com a informação é problema seu, não é meu. Tá? Então, o que as pessoas precisam aprender? Conversar. Porque as pessoas não conversam mais, irmão. Pô, conversa, caramba. Senta e conversa, olha no olho e fala, cara, o negócio é o seguinte, como é que é? Você tá achando que isso aqui é o quê? Só chegar aqui, bater e valer? Não. Esses dias eu falei... Eu espero que vocês não achem que a minha conversa é chula, porque não é só uma brincadeira que eu vou fazer com você, mas é verdade que eu falei. Esses dias eu fui no banco e o meu gerente, né, que ele é um meninão, e ele é crente também, eu gosto dele demais, do gerente do Itaú. E ele veio e falou para mim, pô, pastor, você tem que fazer um consórcio aqui comigo para me ajudar, porque assim, né? E ele falando sério dele, olhou para mim e falei, tá, você não vai me dar nem um beijinho, fazer um carinho no meu pescoço, chega já aí. Que negócio que é esse, irmão? Tem que fazer um carinho antes, tem que, né, me dar uma cheira meu cangote aqui e tal. Ele quase morreu de dar risada, né? Entendeu? Porque as pessoas perderam o carinho, irmão. O abraço. Quão importante é você dar um abraço, receber um abraço, né? São coisas importantes que a maioria das pessoas não sei lá por quê, né? O que acontece? Não sei. Não sei. E vou dizer mais para você, tanto as moças quanto os moços, à medida que a idade vai chegando, os nossos hormônios vão mudando. Eu queria que você atentasse para isso, porque muita gente não se liga. Os hormônios vão mudando. Irmão, você podia, se você tem um problema como esse, e eu tenho certeza que esse conselho é de Deus para você, de repente perdeu o desejo, a vontade, não tem mais aquela coisa e tal. Cara, vá no médico.
Faça um exame hormonal. De repente você está com um problema de hormônio, algum problema, começou a perder a testosterona, ou a irmã começou a perder os seus hormônios, entendeu? Isso vai baixando a libido das pessoas, vai baixando a vontade, vai baixando o desejo, até que acabe, e as pessoas não percebem isso. E isso faz mal para você mesmo, entendeu? Isso faz mal para você mesmo, né? Então precisa, será que você não tem um problema hormonal? E você não vai ver, acha que é normal? Não é normal, gente. Entendeu? Isso não é normal. Não é normal. Tudo bem que tem gente que precisa passear no parque uma vez por semana. Tem gente que precisa passear no parque todo dia. Tem gente que precisa passear no parque 3 vezes por dia. Cada um tem o seu costume, a sua satisfação pessoal. Mas não é normal, como a Bíblia está dizendo, você se apartar um mês, 2 meses. Mas eu não tenho vontade. Não tem, vai no médico, cara. Não tem, vai no médico. Você pode estar com um problema hormonal, entendeu? Você pode estar com um problema que você não sabe. Você está entendendo? Então, poxa, é uma questão de bom senso. Deus deixou os médicos aqui para a gente resolver. A irmã Nayara está falando sério. Pastor, e quando envolve problemas emocionais? Tem que resolver, irmã? Você vai ficar com problema emocional até quando? Cadê Deus? Cadê o Espírito Santo? Cadê a oração? O perdão? Onde é que está onde nessa história? Entendeu? Está onde nessa história? Eu pergunto para você. Nós estamos falando aqui sobre crente, irmão. Nós estamos aqui com, né, olho no olho aqui, ó. Estamos com o coração aberto aqui, todo mundo. Não estamos falando de coisa chula, de sacanagem, nada disso. Estamos falando de relacionamento. Entendeu? Então, a Bíblia diz que você não deve se apartar. Olha o que a Bíblia está falando. Para quê? Por quê, pastor? Para que você não dê lado para o diabo, irmão. Que você não dê lado para o diabo. Não deve se apartar. Entendeu? Então, a gente tem que ter bom senso. Você quer seguir a palavra de Deus? Quer ter um casamento o melhor possível? Talvez não seja aquilo que você gostaria, mas ele pode ser melhor um pouquinho se você se esforçar. Entendeu? Ele pode ser melhor um pouquinho se você se esforçar. Ok? Então a gente continua o texto, vamos continuar o texto bíblico. Vamos lá, vem comigo aqui. Verso 6, digo assim, ó. Digo, vírgula, preste atenção na interpretação do texto. Porém, vírgula, isso como que por permissão e não por mandamento. O apóstolo Paulo não está mandando você fazer isso. Ele está te aconselhando. Você está vendo como é importante a gente observar o que a Bíblia de fato diz? Oi, Dani, bom dia, minha querida delegada da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Que orgulho que o pastor tá de você, minha ovelhinha. Nossa, estou muito orgulhoso. Parabéns, tá? Por essa conquista maravilhosa. Parabéns de verdade mesmo. Estou com saudade. E você vem trazer os doces com a tua irmã aqui para mim, né? Que você tá me devendo, não esquece. Né, Colorado? Tá bom, gente? Então veja o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está te dando um conselho. E a Bíblia está cheia de... A inspetora, tá bom? Já tá bom, né? Já tá quase já. Conselho. Tá? Então muitas vezes a Bíblia está nos dando um conselho, não é um mandamento. Tá bom? Então o apóstolo Paulo está falando aqui. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Então muitas vezes nós, né, pelo menos eu, a grande maioria dos pastores infelizmente não faz isso, deveria fazer, né? Eu acho que ia dobrar o problema, ia multiplicar por 2, né? Tá bom? Então vamos lá no 7, ó. Vamos no 7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. É exatamente o que eu estou falando aqui. Cada um tem a sua necessidade.
E Deus respeita isso, a sua fisiologia. Entendeu? Cada um tem a sua. Certo? Olha aqui o que a Bíblia está falando no verso 7, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 7. Oi, Ana Paula, Deus abençoe você. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então Deus respeita o teu livre-arbítrio, mas Ele te aconselha a agir de uma maneira melhor. Ok? Mas não vai te obrigar a fazer nada que você não queira. É um problema seu, mais uma vez eu vou dizer. Deus sempre nos orienta para que a gente tenha uma vida melhor. Essa é a função da palavra de Deus. Ter uma vida melhor, mais tranquila. Entendeu? Deus não quer que você fique arrumando chifre em cabeça de cavalo. Deus quer que você viva bem, que você viva numa boa, que você seja feliz. Então Ele te dá conselhos de sabedoria. Tanto para os meninos quanto para as meninas, tanto para os guri quanto para as gurias, ok? Vamos mais para frente, olha o verso de número 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Como é bom ficar sem passear no parque? Fica de boa. Oi, Lisboa, Deus abençoe, meu queridão. Sem passear no parque. Entendeu? Solteiro e a viúva fica de boa. Já sossegou, teu sossego facho aí e fica de boa. É o que ele aconselha. E veja que a Bíblia diz aos solteiros e a viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Tem um advérbiozinho de dúvida ali na frase, né? Se, mas você tem a opção de não ficar. Tá? E ele continua. No verso 9 diz assim: mas se não podem conter-se, veja o que a Bíblia está falando, irmão, preste atenção. Mas se não podem conter-se, escute isso, casem-se, porque é melhor casar do que se abrasar. Entendeu? Então a Bíblia está falando, se você não consegue ficar sem passear no parque, você precisa arrumar uma companhia fixa para passear no parque. Você não pode passear no parque um dia com cada um, não dá, isso não pode. Ok? Não pode. Vou passear no parque, deixa eu ver se tem alguém aqui. Não pode, pecado. Entendeu? Quer passear no parque, precisa passear no parque, tem necessidade de passear no parque, irmão, arrume um companheiro, arrume uma companheira. É isso que você precisa. Tá? Quer passear no parque, solteira? Arruma uma companhia. Ok? Você não pode passear, né? Cada dia com um. Né? E passear no parque sozinho também não é bom, né? É necessário passear sozinho, né? Mas é melhor não. Entendeu? Passear no parque sozinho é melhor do que passear um dia, né? Cada dia com uma pessoa. É óbvio isso, né? Numa escala de gravidade é melhor passear sozinho. Mas, entendeu? É melhor passear sozinho. Gente, aqui ninguém é hipócrita. Não vamos ser hipócrita, né? Já chega a hipocrisia dentro da igreja que tá cheio de gente aí, né? Falando um monte de bobagem que não vive, colocando um jugo sobre a tua vida que ele não tem, né? Não, né, gente? Como eu disse aqui, todo mundo tem necessidades fisiológicas. Algumas pessoas não têm, mas outros têm. Entendeu? Então eu não estou aqui para julgar você, para pôr um jugo sobre a sua vida. Aliás, a Bíblia diz isso. Ela diz que tem um monte de gente que não vai entrar no céu. Que eles sentam na porta do céu e põem um jugo pesado demais sobre as outras pessoas. E aí eles não deixam aquelas pessoas entrar no céu e eles também não entram. Eu não sou esse cara, porque eu não sou hipócrita. Entendeu? Então, a gente precisa entender a nossa humanidade. Ok? Nós somos humanos, nós temos necessidades, todos nós. Todos nós temos necessidades. O apóstolo Paulo está falando isso aqui. Cada um foi chamado para uma determinada função com Deus. Ok? Cada um foi chamado para uma determinada função com Deus.
Então, se você tem tua libido é muito alta, você não, né? É melhor passear sozinho no parque do que você sair passeando um dia com cada um. É ruim, tá? Ok? Então, agora, se você vai resolver arrumar um companheiro ou uma companheira, tem que ser um só e tem que ser fixo. Ok? Fixo. Um companheiro. Então, tenho meu companheiro, tô aqui, não tô, ok. Tá? Então, é melhor que você tenha uma pessoa para viver com você. Ok? É melhor, né? Vamos lá, então. Tá? Então o verso 9 diz assim: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que ficar se abrasando, né? Que daí seria o abrasar, seria você estar tendo relacionamento com pessoas aí diversas nos momentos em que você tem necessidade. Ok? Vamos mais para frente então? 10. Todavia, mas ele está dizendo todavia, aos casados mando. Veja que agora não é mais um conselho, é um mandamento. Tá? Tá prestando atenção no texto? Agora já não é mais um conselho, agora já é um mandamento. Tá bom? Presta atenção aqui, escute aqui, tá? Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, o Senhor disse que você não deve se divorciar. Não deve. Tá? Não deve. Se você se separar do seu marido, você deve voltar com ele. Se você se divorciar, você não deve casar de novo. Tá? Porque senão a igreja ia virar uma zona. Todo mundo larga, pega outra, igual acontece aí nessas igrejas grandonas aí, Assembleia de Deus aí, parece que no Rio de Janeiro, aí do pastor presidente, né? Que largou a velhinha e casou com a polacona lá, né? Peitudona lá, rudona lá, né? E quem fez o casamento ainda foi o Malafaia, né? Não é? Aconteceu isso aí no Rio de Janeiro? Pastor presidente, velhinho, largou a velhinha, daí a velhinha tá lá na igreja, a mulher dele, esposa, divorciou da velhinha e casou com uma loirona udona, né? Toda uda, novona, filha do bispo, não sei o quê. E quem fez o casamento ainda foi o Malachi. Não é isso aí? Mano, faz tempinho já isso aí. Entendeu? Então a Bíblia diz que não pode. Entendeu? Quando a Bíblia diz: eis que faço novas todas as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fará novo, Deus não está falando que é para você deixar tua esposa velha, teu esposo velho e casar com o novinho. A Bíblia não está falando isso. Entendeu? Não está falando isso a Bíblia. Tá? Então você precisa ficar esperto e prestar atenção, tá? Fique esperto e presta atenção no que a Bíblia está falando. Tá bom? Vamos mais para frente aqui. 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. 12. Tá? Mas, vírgula, aos outros. Escute aqui o que a Bíblia está falando. Escute o que a Bíblia está falando. Digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, escute bem o que a Bíblia está falando. Presta atenção. E ela consente em habitar com ele, não a deixe. Vamos de novo aqui, irmão. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O que isso aqui quer dizer? Que você casou, você foi ímpio, aí você se converteu, então a mulher não se converte. Ah, então vou largar minha mulher, vou arrumar uma crente. Não, não pode, não deve.
Se ela fica na boa, não enche o teu saco de você ir na igreja, de você ser crente, fica com ela, porque assim teus filhos são santos. E a mulher é a mesma coisa, a mulher se converteu, o marido não é crente, e não vai, e não, ai, daí, né? Entendeu? Então, se ele fica de boa, casado com você, morando com você, você sendo crente e ele não, você não tem problemas espirituais com isso. Por quê? Porque ele, não sendo crente, se relacionando com você, que é crente, ele é santificado por Deus, teus filhos são santos. Entendeu? Eu acho que essa situação aqui é muito comum. É muito comum. Eu me lembro quando, no meu começo de evangelho, quando eu congregava na Assembleia de Deus e a pastora Shirley não era crente, né, e ela me enchia muito o saco, porque ela não queria que eu fosse para a igreja. Nossa, me enchia muito o saco. E ela levou quase 10 anos depois que eu me converti para ela se converter. E o meu pastor da Assembleia de Deus falava assim: abandona essa mulher aí e vai arrumar uma crente aí para você, vai ser feliz. Meu pastor sempre falava isso para mim. Mas eu nunca deixei ela para trás, persisti, perseverei, ela se converteu e está aqui comigo até hoje. Tá? Então a gente precisa, se ela concorda, né? Não tem problema. Agora, você pensa que eu me lembro das antigas, quando eu era assembleiano, né? Muita gente aqui vai se familiarizar com o que eu vou falar, né? Muita gente. E tinha aquelas irmãzinhas da igreja, né? E daí as irmãzinhas da igreja chegava em casa, o cara tava bêbado, batia nela, brigava, xingava ela de crentinha, e o pastor obrigava ela a ficar porque ela não podia se divorciar, senão ela ia pro inferno. Veja que isso é mentira. Isso é mentira. Entendeu? Mentira. A Bíblia diz que se ele não é crente e ele consente em morar com você, fica. Agora, olha o que a Bíblia continua dizendo, olha, no verso de número 15. Mas, se o descrente se apartar, olha o que diz o verso 15, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Tá vendo o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que se você é casado com uma pessoa que não é crente, e aí você se converteu, aceitou Jesus, foi para a igreja, conheceu Jesus, aí teu marido chega para você e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, ou Jesus ou eu. Se você não largar Jesus, eu vou embora. Se você falar para ele, então, se quer ir embora, pode ir embora. Você está livre, você pode casar de novo. A Bíblia está falando aqui, ó. Embora, se você quiser, embora, você pode casar de novo. É o que a Bíblia está falando. Se o descrente quiser se apartar, que se aparte. E você não está sujeito à servidão. Está aqui na Bíblia. Você vai discutir. Entendeu? Eu não estou falando que é para você dar um pé em ninguém. Eu não estou dizendo isso. Eu estou te ensinando a ler a Bíblia. Você entendeu? Eu estou te ensinando a ler a Bíblia. Claro que pode, Carolina. Se você foi abandonado, ou se você foi abandonada, você pode se casar de novo. Claro que pode. Por que não? Porque o meu marido era pastor, mas daí ele arrumou uma missionária, me abandonou e foi embora. Daí você não pode casar de novo? Se ele te abandonou é porque ele não é crente, irmão. Não é crente. Entendeu? Se ele traiu você é porque ele não é crente. Eu queria que você entendesse isso. Você entendeu? Se ele, mas o crente está na igreja, é um homem santo, regrado, abençoado, te respeita, e vice-versa. Entendeu? E te respeita, esse é um homem crente, vive dentro da... A gente tem problema, você acha que às vezes eu não brigo com a pastora, damos uns gritos aqui, uns glória? Acontece.
acontece, irmão. Ela tá com, né, o troço virado, às vezes eu tô com o troço virado, e dela enche meu saco, que a gente é casado há muito tempo, você sabe disso, né? A gente às vezes fica com o saco meio cheio, faz parte isso da nossa vida. Né? Faz parte, irmão. Eu falo para você que ninguém é 24 horas por dia, irmão. Entendeu? Então, pastor, mas eu fui traída. Eu posso me divorciar e casar de novo? Pode. Pode. Eu fui abandonada. Eu posso me casar de novo? Pode. Claro que pode. A Bíblia está dizendo aqui, ó, como é que pode andar dois juntos se não tem acordo? Está escrito aqui, mano. Entendeu? Então, a gente precisa aprender, irmão. Né? A gente precisa aprender. Tá entendendo? Então, a gente podia prestar mais atenção no que a Bíblia diz. E parar com esse troço de dizer que você casamento é uma vez só. Não. Depende. Eu falo isso sempre aqui. Por isso você tem que ter um pastor que cuide de você, que te ensine, que te oriente. Você tem que estar congregando na igreja para ter uma orientação. E aí o pastor vai pegar a Bíblia. Quando as pessoas vêm conversar comigo, eu leio a Bíblia para as pessoas. Entendeu? E aí eu falo, irmão, o que a Bíblia diz é isso aqui, ó, e eu ensino a Bíblia. Então a Bíblia diz que você pode, se você quiser. Quantas mulheres que são abandonadas, que são abusadas pelo seu marido, que são espancadas. Você acha que Jesus vai obrigar você a viver debaixo de um jugo desse? É isso que você acha? É esse Jesus que você acredita? Que o marido sai com a mulherada e volta bêbado, e chega em casa e bate na mulher e obriga, e às vezes até não bate, trata bem, mas trai, e o pastor fala, você não pode se divorciar, senão você vai para o inferno. Mentira. É mentira. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Entendeu? Leia a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor veio sobre a sua vida para que você tenha vida e vida com abundância. Tem muita gente que vive debaixo do inferno, num jugo, obrigado pela igreja a viver debaixo daquele jugo, porque os caras dizem que é, mas não é o que a Bíblia diz. Eu estou aqui para ensinar a verdade para você. Não estou aqui para te ensinar religião, para dizer para você o que eu acho. O que eu acho não interessa, irmão. Entendeu? O que eu penso, eu já falei para você que se fosse para você andar debaixo do que eu acho, se torcia para o Palmeiras, porque eu acho que é o melhor time do mundo, ou para o Furacão, que é o melhor time do mundo. Mas o que eu acho nem sempre é certo. Mas o que a Bíblia diz, se o ímpio quiser apartar-se, que se aparte, irmão. Entendeu? Que se aparte. É simples. Você acha que Deus não quer que você seja feliz? Pastor, mas tem um outro problema. Eu traí o meu marido lá atrás, não era crente, e agora eu sou crente, mas o meu marido já foi embora, casou com outra pessoa, eu sou sozinho, eu não posso casar de novo, irmão. A Bíblia diz que o nosso tempo de ignorância não será contado. Se arrependeu do teu pecado? Então se arrependa de ter traído, Deus vai te perdoar e vai te dar outra chance, sim. Sim, Deus vai te dar outra chance, sim. Se você se arrepender de todo o teu coração, do teu pecado, Deus vai falar, vai, não peque mais. Pisou na bola, agora Deus vai te dar outra chance, mas não vai fazer de novo. Então, a palavra, irmão, ela não é mística. Não, ela tem que ser interpretada racionalmente. A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus e não sentimental. Entendeu? Acorda, irmão. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Jesus não veio para pôr um jugo sobre a sua vida. Se o divórcio, o pecado da traição não tivesse perdão, não tem perdão, como muitos pastores pregam, Jesus morreu na cruz à toa. Jesus é um baita de um burro. A Bíblia é mentirosa. Entendeu? É isso, irmão.
É só isso. Tá? Então a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia. Pecou, irmão, se arrependeu do teu pecado, Jesus vai te perdoar e dele não se lembra mais, ou não é isso que a Bíblia diz? Ok? Ah, pastor, mas então existe uma regra no divórcio, no novo... Não. No novo casamento, não. Você tem que sentar e conversar com o seu pastor. Se eu sou o seu pastor, você vai conversar comigo, com o pastor Vanderlei, com o pastor Fabiano, com as pastoras. Nós vamos te orientar adequadamente dentro da Bíblia. Não é o que a gente acha. Não é o que a gente acha. É dentro da Bíblia. Como você deve, né? Esse tipo de conversa tem que ter com o teu pastor, com a tua pastora. Você tem que ter essa conversa. Não deixa as coisas aí pro brejo. Converse, vem conversar, vamos te orientar. Você não tem um pastor para chamar de seu, agora você pode ter. Agora, por isso que nós temos a igreja virtual. Por isso que agora nós temos a igreja virtual. Você tem aqui um pastor para ensinar você, para te mostrar. E veja, nós estamos lendo a Bíblia. A gente não está lendo livrinho, nós não estamos lendo apostila, nós não estamos dizendo que o pastor diz, não, nós estamos lendo a Bíblia. É assim que você aprende. Entendeu? É assim que você aprende, lendo a Bíblia, abrindo os olhos. O Espírito Santo vai abrindo os teus olhos para as mentiras que foram contadas aí durante anos para você dentro das igrejas, porque você não lia a Bíblia. Amém? Então, nós só vamos orientar você mais aprofundadamente se você for nossa ovelha. Não é? Venha ser ovelha da nossa igreja. Converse com um dos administradores, né? Faça parte dessa congregação e você vai ser orientado e ensinado segundo a palavra de Deus, porque a nossa igreja é uma igreja biblicista, cristocentrista. Temos Cristo como centro da nossa fé e a palavra de Deus como nosso amparo legal. Amém? Deixa eu orar por você. Vamos lá, feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe e que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas diante de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, que o Senhor possa abrir, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda a tua palavra, compreenda a tua palavra e possamos viver segundo ela diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou fazer aquela oração que eu falei para você, sobre a água e o óleo, tá? Vamos consagrar o óleo, você que trouxe aí, tá com o teu óleo. Depois o pastor vai orar, né, para quebra de maldição financeira. Já tem muitos testemunhos sobre isso aí na igreja. Quebra de maldição financeira, tá? Tem muitos testemunhos aí. Deus tem abrido as portas, aberto as portas de muitas empresas, muitas pessoas, porque estão aí na presença de Deus e estão sendo abençoadas, tá bom? Vamos lá? Feche os seus olhinhos que nós vamos orar primeiro pelo óleo e pela água, tá? Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa água que os irmãos estão colocando diante de ti e eu peço que o Senhor a abençoe comigo, que quero abençoá-la também em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe esse óleo, que o Senhor possa, papai, em nome de Jesus, que o teu possa derramar uma gotinha de azeite, Senhor, sobre esse óleo agora, em nome de Jesus, para que tudo que esse óleo tocar seja santo diante de Deus e em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora vamos fazer a oração. Você abre as suas mãos assim. Você que é crente dessa igreja, mesmo que não é, que você que é dizimista, ofertante, porque você sabe que a bênção financeira está ligada a isso, né? Você sabe. Então abra sua mão aí. Papai do céu, em nome de Jesus, cada mãozinha aberta agora. Eu quero abençoá-la em nome de Jesus. Eu quero repreender toda maldição hereditária de pobreza. Eu quero repreender o espírito da pobreza em nome de Jesus. Eu quero repreender esse espírito, Senhor, na boca das pessoas que diz não vai dar certo. Essa palavra de maldição não vai conseguir, não vai conquistar, Pai, em nome de Jesus. Que isso seja repreendido no céu e na terra, na autoridade e no poder do teu santo nome. Papai, eu peço que o Senhor possa enviar do céu uma semente na mão de cada pessoa que está com ela aberta agora, em nome de Jesus. Que essa semente venha na sua mão e ela venha brotada. Em nome de Jesus, que essa pessoa possa lançar essa semente, Pai, em nome de Jesus, no mundo espiritual, através da sua fé, para que ela nasça,
cresça e se transforme numa grande e frondosa árvore para abençoar o teu povo em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que a bênção financeira que está sobre esta congregação, sobre esta igreja, sobre a minha vida, venha sobre a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas ovelhas, diante de Deus em nome de Jesus, trazendo prosperidade, trazendo a multiplicação dos pães e dos peixes sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa multiplicação não seja pelo fermento, mas seja pela fé diante de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta e venha multiplicar a bênção sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, põe a tua mão sobre a vida dos teus filhos, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Quem crê, diz comigo, amém. Beijos no teu coração, Deus abençoe vocês. 14 horas de desdobramento hoje vai estar forte, não perca, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, galera. Deus abençoe todo mundo.